Você já ouviu falar de um rei chamado Asa? Meu nome é Lucas Torres e hoje eu completo 140 dias de leitura bíblica do plano anual de leitura bíblica. E hoje eu gostaria de falar sobre um rei que talvez não seja muito conhecido, mas ele tem o seu relato detalhado em Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 15, e ele também tem o seu reinado detalhado, mais especificamente, em 2 Crônicas, capítulo 14, 15 e 16. Asa, ele foi o terceiro rei do Reino do Sul. Se nós formos levar em consideração a divisão do reino do que fora antes a monarquia unificada de Israel, Asa, ele vem a ser o terceiro rei. O primeiro rei do Reino do Sul foi Roboão, o segundo rei do Reino do Sul foi Abias, que vem a ser o pai de Asa, e o terceiro rei do Reino do Sul, após a fragmentação em norte e sul do Reino que outrora for unificado, é Asa. E para o vídeo de hoje eu trouxe uma tabela para o auxílio, e porque, como eu disse no início desse vídeo, o relato do reinado de Asa se encontra tanto no livro de Reis quanto no livro de Crônicas, mas apesar das similaridades, nós temos diferenças importantes e que trazem detalhes que foram omitidos em 1 Reis, capítulo 15, do versículo 9 ao versículo 24, de maneira mais detalhada pelo cronista. A primeira novidade que nós podemos falar, que segundo Crônicas traz, é a vitória de Asa contra os etíopes. Existia um exército muito numeroso, o exército de Zera, da Etiópia, e o primeiro livro de Reis, capítulo 15, não vai fazer menção a essa vitória. Além disso, há uma profecia muito importante de Azarias que a gente pode encontrar em 2 Crônicas, capítulo 15, que no livro de Reis não é feito menção também. E também nós temos a repreensão do profeta Anani pela aliança de Asa com os sírios, que nós podemos encontrar em 2 Crônicas, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 10. Então, basicamente, no livro dos Reis, no primeiro livro dos Reis, capítulo 15, o reinado de Asa, ele vai ser relatado apenas como uma história política. Já em 2 Crônicas, capítulo 14, 15 e 16, o reinado de Asa, ele vai ser tratado muito mais como uma radiografia de quem foi esse rei, qual foi a sua importância, trazendo novidades para a história, e vai demonstrar ali o verdadeiro caráter de Asa, tanto a sua ascensão e a decadência da sua fé. Antes de mais nada, eu acho que é importante fazer a leitura de apenas 3 versículos, para não ficar um vídeo longo, que diz o seguinte, que eu destaquei aqui pra gente, se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 15, versículo 11, 12 e 13. Olha que interessante. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram, e até a Maaca, sua mãe, depois da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale do Cedron. Bom, esses 3 versículos são importantes e eles são o pontapé inicial para demonstrar o contexto que Asa assume. Asa significa médico, curador ou aquele que traz cura. E é bastante importante porque Asa, ele assume o reinado no momento de muita instabilidade política para o Reino do Sul. A Bíblia diz que ele reinou 41 anos sobre Jerusalém, e assim que ele assume, Judá estava vivendo por um momento de extrema instabilidade, e ele
para ter sucesso, para alcançar, para lograr o êxito ao sentar na cadeira de rei daquele reino, daquela nação, ele quebra o ciclo de idolatria que estava acontecendo em Judá, assim como estava acontecendo no norte. Mas como Deus havia escolhido o reino do sul, Jerusalém e Judá, para ter sempre uma lâmpada acesa, era importante que um rei que se sentasse na cadeira, ele entendesse que Jerusalém era a cidade escolhida de Deus e que a partir dali um dos descendentes de Davi remiria o povo do pecado, traria o povo à memória de quem é o verdadeiro Deus, levaria o povo ao caminho da vitória. Então é importante essa atitude de Asa de querer começar bem. E na nossa vida também é muito importante que a gente queira começar bem para terminar bem. Nós sabemos que muito mais relevante é terminar bem, né? Mas começar bem também é muito importante, porque à medida que você começa bem, você tem mais probabilidade de terminar bem. E Asa, ele começou muito bem. Diz a Bíblia que ele fez o que era reto perante ao Senhor. E ele, além de fazer reto o que era reto perante ao Senhor, ele tirou os prostitutos cultuais e removeu os ídolos que os pais que vieram antes dele fizeram. E por conta dessa atitude boa de Asa, de começar muito bem, a Bíblia diz, agora eu destaco 2 Crônicas capítulo 14, que Asa, ele teve no seu reino 10 anos de paz. Era como que pela sua atitude de começar muito bem e de restaurar a adoração a Deus e afastar a idolatria do reino, ele tivesse como recompensa muita paz e estabilidade para o reino que estava muito em... E isso nós podemos encontrar em 2 Crônicas capítulo 14, versículo 1. E para coroar, esse primeiro vídeo sobre essa trajetória de Asa, eu gostaria de falar sobre esse relato que nós encontramos no livro de 2 Crônicas, capítulo 14, do versículo 9 ao versículo 15, que foi a vitória de Asa sobre os etíopes. Diz a Bíblia que Asa, ele tinha para si um exército de 300.000 homens em Judá que usavam pavês e lança. Se você quer saber o que é pavês, eu já fiz um vídeo anterior, eu falo sobre o que era um escudo e o que era um pavês. E diz a Bíblia aqui que Asa, ele tinha 300.000 homens em Judá que usavam pavês e lança. Além disso, Asa também tinha 280.000 homens da tribo de Benjamim que usavam escudo e arco. Como eu já disse em vídeos passados também, para quem está acompanhando, a tribo de Benjamim, ela foi absorvida pela tribo de Judá, e na divisão do reino em Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte ficou com 10 pedaços, e o Reino do Sul ficou com um pedaço. Esse um pedaço, ele está absorvido Judá e Benjamim. Então, quando fala que com Asa estava a tribo de Benjamim, significa que a tribo de Benjamim também era parte do exército de Judá. E diz aqui então que Asa tinha 300.000 de Judá e 280.000 de Benjamim. Só que vinha contra Asa 1.300.000 carros vindos da Etiópia, de Zerá, ou Zerá. Em outro vídeo eu falo mais detalhadamente, na sequência, qual foi o livramento e o clamor muito bonito que Asa fez, que se encontra em 2 Crônicas capítulo 14. Para encerrar, eu vou descrever aqui essa tabelinha que eu trouxe, que é o seguinte: a diferença entre 1 Reis 15 e 2 Crônicas 14, 15 e 16. O conteúdo em 1 Reis é resumido, já em Crônicas é detalhado. O foco em Reis é político, dinástico, sucessão e fronteiras. Já em Crônicas é espiritual e de obediência. As batalhas fala da guerra contra Baasa.
lá em Crônicas fala dessa vitória contra os etíopes, as profecias não têm registro, já em Crônicas tem, e o fim da vida fala sobre a doença, já em Crônicas detalha que ele confiou em médico e não em Deus. Enfim, nos próximos vídeos eu detalho melhor.